Olá! Neste vídeo eu vou dar prosseguimento a um conteúdo do vídeo anterior. Embora essa não seja a prática totalmente, que eu quero exercer neste canal, mas assim, são tantos conteúdos e o vídeo passado fala sobre a Covid, a diferenciação entre os lugares nessa pandemia, Esse já é o terceiro vídeo, se eu não me engano, que trata sobre esse tema. Mas eu quero comentar um pouco sobre alguns assuntos desse mundo tão complexo que nós estamos vivendo todos os dias. E o que é a influência do meio, esse condicionamento do meio que nós vivemos, um meio cada vez mais digital, virtual, artificial, ele tem provocado muita angústia. E como lidar com tudo isso? Então, vamos praticar? O que é que esse meio que nós vivemos hoje, todos os dias, que oferece uma overdose de informação, como um geógrafo ou intelectual brasileiro fala sobre a violência da informação, num livro, especificamente num livro chamado Por uma Outra Globalização, o que é que isso significa na nossa vida? Como é que a gente recebe essas informações diariamente que chegam a ser absurdas? Isso acontecia antigamente ou é uma novidade de hoje? 2 exemplos. Um jovem entra em contato com uma outra jovem, jogadores desses jogos digitais, virtuais, dessa rede, desse mundo novo, essa nova geração, e ele entra em contato com ela com o objetivo de matá-la a facadas. Ou uma mãe que grava um vídeo assassinando seu filho para provocar alguma coisa, atingir o pai da criança. Que mundo é esse? Como chegam essas notícias, o que elas provocam, Eu tenho uma hipótese que é sobre esse condicionamento do mundo digital que nós vivemos, esse meio, que é técnico-científico informacional, que cada vez mais condiciona para que sejamos autômatos, ou seja, nós praticamos ações automaticamente sem reflexão. Só que no caso desses atos, dessas atrocidades bárbaras, há muito mais do que isso, Há um aprofundamento do culto da aparência, há um aprofundamento desse mundo digital. O que é que significa, a aparência? O que é que significa o contato com esse mundo digital, virtual? E como é que isso implica nessa nova geração, Esse é um debate, na verdade é uma reflexão, Eu falo muito debate, mas o debate ele requer outros argumentos, Mas essa reflexão argumentos de outras pessoas, É claro, vários tipos de interpretações, teorias, e eu trago muito teorias, aquelas que me são mais pertinentes ou que eu vejo que explicam melhor, que revelam melhor, que me fazem compreender melhor a realidade, No vídeo anterior, eu trabalhava com conceitos, e a ciência, sobretudo aquelas de uma abordagem, de uma reflexão humana, ela trabalha com conceitos, Os conceitos são essas ideias que elas surgem da realidade, mas que a gente confronta com a realidade, é o nosso laboratório, Como o conceito de classe social, que é um conceito muito vivo, conceito de lugar, O que é o lugar?
e como ele interfere na nossa vida. Existe lugar, né? Aí a gente vai para o debate. Claro que existe, né? Na nossa ideia, né? O conceito é uma abstração, mas que existe, né? É uma imagem. E esse processo de imaginação humana é o que faz seguirmos para frente. Então, o conceito de digital, de virtual, ele é real. E as gerações anteriores, como a minha, não nascemos com esse meio. As gerações atuais que nascem contemporâneas com esse meio já é natural. E o que é que isso significa, né? Nós estamos vivenciando uma pandemia da Covid-19 e eu quero mostrar um mapa que ele foi divulgado por um canal de mídia mais tradicional e é um mapa produzido pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e ele retrata e vai dando continuidade e aprofundando o que nós estávamos refletindo no vídeo anterior sobre os impactos da Covid-19, da pandemia em si, né? E eu queria... Observe esse mapa. Ele é a expressão das desigualdades vividas ou vivenciadas entre as pessoas que moram no município de São Paulo. Ele vem contribuir com a reflexão que eu estou fazendo sobre essa diferenciação entre os lugares, entre a constituição dos lugares vividos nesta pandemia. E tomando o exemplo de São Paulo, esse mapa fala da taxa de mortalidade, acima de 100 mil pessoas, e os distritos que estão espalhados pelas periferias da cidade foram aqueles que mais estão sendo agravados, são distritos que estão tendo um número de mortes elevados, sobretudo na zona leste do município. O risco de morrer pelo Covid é 4 vezes maior na zona leste, por exemplo, em alguns distritos, do que na zona mais central da cidade, por exemplo. E isso é uma questão que é preciso investigar. Por que os mais pobres estão morrendo? No caso do município de São Paulo, na zona leste, mais precisamente, né? São características biológicas, a falta de nutrientes por causa de precárias condições de vida, por causa de baixos salários. Isso tudo tem a ver. São questões que nós precisamos enfrentar para oferecer para a sociedade um conhecimento mais profundo da localidade em que vive e do seu lugar de mundo. Até um pouco me retratar ou aprofundar um pouco, porque eu não venho acompanhando tanto, como eu falei no vídeo anterior, porque cada morte me afeta profundamente, né? Não é só um número, mais de 250 mil pessoas, ou num dia morrer 1.500 pessoas. O desastre de Brumadinho não chegou nem a 300 pessoas, se eu não me engano. Então, o que é que significa isso, né? São vidas, uma vida importa. Então, eu já não acompanho mais por causa da minha ansiedade. No início da pandemia eram tantas incertezas e aí eu fiquei muito ansiosa, né? Angustiada. E aí eu evito acompanhar todos os dias, né? Mas é claro que é preciso se informar, até porque a desinformação ela é um grande problema do contexto atual, e até a mídia tradicional tem feito campanhas, já que o governo da República do Brasil não se interessa muito por esses assuntos de uma forma direta, clara, objetiva. De outra forma, ele é abordado, sobretudo na guerra da informação, com as mentiras, né? Então a ciência se preocupa muito com a verdade. Por isso que conceitos como lugar, como classe social, eles são abordados, né? E esse mapa que foi mostrado, ele demonstra exatamente isso. Uma coisa que às vezes é tratada ideologicamente
que as periferias sofreram mais. Mas por que as periferias das cidades, os mais pobres, estão sofrendo mais com a pandemia? Essa é a questão que nós estamos, eu particularmente, tento compreender o que são as desigualdades no Brasil. As desigualdades, ela tem um fundo geográfico, e é isso que me inquieta e que me faz persistir no meu caminho. Então, há uma diferença entre desigualdade, diferenciação ou diferença. O conceito desigual, ele tem um significado, o conceito diferença tem outro significado, que na geografia trabalhamos muito com diferenciação, né? Entre lugares, entre localidades, a diferenciação geográfica. E a diversidade, que é outro conceito. Então, cada palavra dessa, ela tem um significado e são diferentes. E é isso que nós trabalhamos na ciência, tanto a ciência acadêmica, como essa proposta que eu estou tentando praticar de uma ciência mais popular, com uma linguagem mais popular. Porque as informações chegam e nós podemos criar novas informações. E é esse o meu objetivo. Então, dando sequência, antigamente acontecia esses crimes bárbaros. Nós somos uma espécie bem peculiar, né, entre os animais, os mamíferos. E as emoções precisam ser estudadas, a sociedade, o que leva uma pessoa a tirar a vida de outro. Mas isso é um debate bem mais profundo, uma reflexão bem mais profunda, né? Só que o meio, que também é um conceito geográfico, originalmente, o meio nos condiciona, né? E nós precisamos investigar para compreender mais quais as implicações desse meio digital, virtual, as aparências, os conteúdos, para que evitemos esse tipo de comportamento tão bárbaro, tão perverso, tão perplexo, perverso. Não há outra palavra. Então, são essas reflexões que precisamos fazer e a ciência tem muito a contribuir. E é isso que eu estou tentando exercitar em reflexões, sejam em textos, que eu gosto muito de escrever, ou seja aqui numa fala sobre assuntos que são científicos. A forma de abordagem é científica, né? Então, era isso que eu queria compartilhar hoje aqui com você e espero que esteja gostando. E aquela mensagem final: continue andando. Apesar de tudo, a gente precisa resistir e a vida é bela. Continue andando.